Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou Júlia Caldas e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Olá, boa noite. Boa noite. No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos no Instagram, no @Oriente Médio em Revista. Lembrando também a quem está nos acompanhando de se inscrever no canal e deixar sua curtida aqui no vídeo dessa transmissão. Vamos agora ao nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Todos os dias a gente é bombardeado, nós somos bombardeados, perdão o termo, né? Não quero ser desrespeitoso. Recebemos, porque são emitidos, produtos comunicacionais que têm a meia-verdade como a sua principal característica. Por exemplo, para o jornalismo brasileiro, o Hamas é terrorista. Vejam bem, o chefe, ou o principal diretor de assuntos humanitários da ONU, Tom Fletcher, declarou hoje, para quem está no ao vivo, 20 de maio de 2025, há mais ou menos umas 8 horas atrás, declarou assim: a nossa intenção é salvar o maior número de bebês em Gaza que for possível. Porque, pelas contas das agências humanitárias da ONU, 14 mil bebês estão a ponto de morrerem de inanição ou más condições sanitárias nas próximas 48 horas. E aí, a única democracia no Ocidente, o Estado no Oriente Médio, o Estado invasor colonial vulgo Israel, pressionado por seus aliados europeus, liberou a entrada de ajuda humanitária. Interessante, né? Depois de 2 meses e meio. Entraram na faixa de Gaza 100 caminhões. Antes de 7 de outubro, a média diária de ingresso de caminhões de ajuda humanitária em Gaza era de 500 caminhões. Então entrou 1/5 do que era necessário por dia. E esse 1/5 do dia vai suprir 2 meses e meio de falta. Se isso não é genocídio, isto é o quê? Desde que a guerra contra o povo palestino começou em 7 de outubro de 23, o Estado sionista, financiado pela superpotência Estados Unidos, matou de servidores da ONU em Gaza 300 funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos foram assassinados pelas forças sionistas que são financiadas por Washington. Estas mesmas forças sionistas, elas estão com um problema seríssimo de recrutamento, porque os soldados não querem ir para Gaza. Menos ainda fazer uma ocupação territorial ou fazer um casa por casa ou um combate rua por rua. O nível de estresse, depressão pós-traumática, estresse pós-traumático e suicídio entre os militares sionistas é gigante.
Só um instante, gente. Monstruoso. E, ao mesmo tempo, o principal patrocinador do Estado de Israel está passando por uma situação bastante interessante, eu diria. Há 3 semanas, o Comando Central, que é o comando combatente do Império para a região que o inimigo chama de Oriente Médio, a gente botou esse apelido também para ser interpretado aqui, para ser inteligível, mas é o oeste da Ásia, fez um acordo com o Iêmen. O gigante Estados Unidos fez um acordo com o Iêmen, pedindo para o Iêmen não atacar mais as suas embarcações de guerra. E hoje apareceu uma foto de satélite do porta-aviões USS Harry Truman, que era o segundo porta-aviões enviado para o Mar Vermelho, fugindo da marinha iemenita, porque já teria cruzado o Suez e já estava sob proteção da base militar de Chipre, no Mar Jônico, perto da costa grega. Eu vou repetir. O Iêmen botou a 5ª Frota gringa a correr. Correr não, a nadar, porque é sobre a água. O Iêmen fechou o aeroporto de Rafah ocupada, vulgo Tel Aviv. O aeroporto também é um alias, porque o nome do sujeito não era esse, o aeroporto chamado de Davi Ben Gurion, de origem era Davi Grum, Ben Gurion apelido, fechou. E ontem, simplesmente, o porto de Haifa ocupado fechou também. Então, neste momento, o brioso Iêmen, o valoroso Iêmen, que durante 8 anos enfrentou uma guerra fratricida contra a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, simplesmente botou a 5ª Frota para correr, fechou os 2 portos do Estado sionista. Vamos para a comparação? E eu fecho o editorial e devolvo a palavra. Trump fez o seu giro pelas monarquias árabes do Golfo Pérsico. A mesma coisa que ele fez, mesma viagem, mesma palhaçada, mesmo tour, mesma porcaria. Não foi ao Estado sionista, isso é verdade. Foi a Arábia Saudita, Emirados e foi ao Catar. Só para a Arábia Saudita ele vendeu 420 bilhões de armas. Para fazer o que eu não sei. Porque se tem algo que a monarquia do Saúde não sabe fazer, é lutar. Também não quer. Hoje, 20 de maio, saiu um pequeno vídeo, um pequeno trecho de comentário do líder supremo do Conselho dos Ayatollahs, o Sayed Ali Khamenei, do Irã, com uma frase: Trump ilude as monarquias árabes, porque está propondo um sistema onde os Estados Unidos protegem esses países. E os Estados Unidos já não protegem nem mais a si mesmos. E não protegem. E aí eu fecho o editorial fazendo uma pergunta. Por que o ex-líder da Al-Qaeda na Síria, conhecido como Al-Holani, não nasceu na Síria, tá? Ele é filho de sírios, que tinha um prêmio de 10 milhões de dólares na sua cabeça por ser ex-membro da Frente al-Nusra, prêmio esse colocado pelo Pentágono, se reuniu com Emmanuel Macron e faz 2 dias teve uma reunião paralela com a delegação de Trump, que estava no Catar, intermediada pela Turquia. E Al-Holani ofereceu normalizar as relações com o Estado sionista. Se isso não é traição, é o quê? Eu queria lembrar que quando o HTS toma Damasco, vamos falar português, do carcomido, falido, quase indefensável governo de Bashar al-Assad, havia só de depósito de armamento perto de Damasco, só de defesa antiaérea entre Damasco, Tartus e Latakia,
52 bilhões de dólares em armamento. Foi tudo destruído. E nas semanas seguintes a essa destruição, e nas semanas anteriores à visita de Trump ao Catar, a aviação sionista se dedicou a bombardear a Síria dia após dia. E qual foi a resposta do governo de coalizão de Al-Holani? Foi buscar um acordo com Israel por debaixo dos panos, patrocinado pela Turquia de Erdogan. E eu fecho a pergunta retórica, é verdade, porque não tem muito o que dizer. Quem defende o povo palestino? O pequeno e brioso Iêmen, que bota a correr a quinta frota e fecha os portos de Eilat e Haifa e cancela a malha aérea sionista por uma semana? Ou os monarcas árabes inventados pela Inglaterra, ou o todo-poderoso Recep Tayyip Erdogan, que fazem concurso de discurso, qual é o discurso mais bonito em defesa da Palestina, e de forma direta ou indireta continuam negociando, vendendo e comprando mercadoria com o Estado genocida. O Iêmen é o orgulho dos árabes hoje. Que assim seja. Obrigado, vamos para o programa. Obrigada, Bruno. Antes da gente chamar o nosso convidado, Mohamed, queria te ouvir sobre esse editorial do Bruno, por favor. Bruno, eu gostaria de comentar o editorial, mas primeiramente dar boa noite, Júlia, Bruno, né, ao Sidney Cripa, Niege Gomes Farias, Negão do PT, Ana, Leandro, Renan, Vânia. Comentem, por gentileza, comentem, perguntem, curtam, compartilhem, né? Mas é sobre o editorial, é pior do que a gente imagina. Agora eu estou lendo aqui Gaza Now in English, né? E aqui diz que os 70 caminhões da ajuda humanitária que entrar, né, foi coordenado para que os meios de comunicação fossem lá fotografar, filmar e não sei o que mais, mas que o exército devolveu para Israel. Quer dizer, a ajuda humanitária ela não entrou. Eles tinham mandado 3 caminhões de mortalhas, alguma coisa assim, agora abriram para 70 caminhões, né? Não fizeram toda a encenação, voltou. Então, Israel, o sionista, os genocidas, eles fingem ajuda humanitária, eles fingem negociar um cessar-fogo, eles fingem de tudo. É uma falsidade absurda. O Trump finge que quer, né, que a guerra pare, né, o genocídio, né, as atrocidades, finge que quer que pare, ele não quer que pare. Mentira, é um açougueiro. Né? E agora Espanha, Inglaterra e França, tarde demais, começam a pressionar o Estado sionista que ocupa. Tarde demais. Não tem desculpa para esses Estados democráticos ocidentais. O Ocidente está podre, está ruim no Ocidente. Né? Estamos na solução final. Essa tal de carruagem de Gedeon, isso é um abuso, um absurdo que estão cometendo. A maior atrocidade da história da humanidade ela está acontecendo hoje. Isso é fato. E a solução final são pessoas morrendo de fome e de doença, aos nossos olhos. Eu estava falando antes do início com a Júlia, que ontem, almoçando, eu acabei botando para fora, porque eu me lembrei, eu almoçando aqui, as crianças morrendo de fome, mas que absurdo! Como é que eu posso almoçar? Né? 70 caminhões, eles não entraram. O que entra lá em Gaza? Bombas. É isso que entra? Bombas, morte. Vontade de um empreendimento imobiliário, uma Riviera, e as pessoas morrem. Que abuso, que absurdo. Está na hora de todo mundo falar. Está na hora de botar a voz, o rosto e dizer: parem com o genocídio e apontar os genocidas. Existem notícias vindas, eu leio Haaretz e Israel, né, Times of Israel,
E eles falam em antissemitismo, não existe antissemitismo. Existe a condenação de um genocídio. Eles são genocidas. A informação que se tem é que os israelenses, quando vão para o exterior, eles estão agora, né, não se identificando, com medo. Mas por que o medo? Porque são genocidas. Existem reações públicas. Se eu ver alguém do exército israelense aqui na minha cidade, como é que eu vou me calar? Como o povo vai se calar frente a tal atrocidade? Não tem como se calar. Então, a ajuda humanitária não entrou, né? É mentira, é falsidade. Essas tratativas de cessar fogo é mentira. Não acreditem nesses sinais positivos. Eles não existem. Obrigado, gente. É isso que eu quero dizer. Obrigada, Mohamed. Bom, nosso convidado já entrou, então vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, Eduardo Abed, que é advogado de direitos humanos e membro do Conselho da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Então, boa noite, Eduardo, e muito obrigada por estar com a gente hoje. Boa noite, Júlia. Boa noite, Mohamed. Boa noite, Bruno. É uma satisfação poder estar com vocês. Eu costumo dizer que eu, pessoalmente, não conheço o Mohamed Ali. Não sei se ele faz parte da comunidade. Tu é descendente palestino também? De mãe, pai, alma, de tudo. Só nascido no Brasil. Brasileiro e palestino. A gente tem o costume de dizer, né, prazer em conhecer. E é um prazer mesmo, Mohamed, embora não seja o melhor momento da gente falar essa palavra, né? Eu costumo dizer que toda a nossa comunidade ela está anestesiada, né? A gente, pessoas depressivas, pessoas com dor, né? Não é fácil fazer parte da comunidade palestina hoje, mas ao mesmo tempo é um compromisso, né? Somos nós que damos voz a todas aquelas pessoas, né, que não sabem se daqui a 30 segundos vão estar vivas ainda. E vendo tu falar, Mohamed, agora eu utilizo as mesmas palavras, cara. Às vezes a gente está no automático, né, da fome, a gente vai fazer alguma refeição e de repente a gente se lembra da situação dos nossos irmãos lá, que muitos não têm nem água para beber. Falar em genocídio, falar em extermínio, olha, teriam tantos conceitos para a gente dizer o que está acontecendo lá. A gente vê todo mundo, né, se mobilizando. Aí eu faço uma parte aqui para o Brasil, e aí não há como a gente não imaginar aqui, considerando que o nosso país é um país, né, de grande maioria cristãos, né? E aí hoje eu já nem sei mais qual é o percentual de cristãos católicos ou evangélicos, mas infelizmente esse ramo neopentecostal e algumas outras correntes do evangelho da rede evangélica, eles têm uma segunda ideia do que está acontecendo, né? Eles estão alinhados com Israel, eles estão insensíveis, né? Infelizmente, os meios de comunicações, parece clichê o que eu vou falar aqui, mas agora há pouco tempo, né, nós estamos tendo um apoio excelente da Band. Hoje eu estava assistindo o noticiário da Globo, não porque eu quero poder medir o que está acontecendo, e eu acho, sinceramente, que eu acho que eles estão com vergonha, porque a opinião pública, a gente conseguiu furar essa bolha através, né, das nossas mídias, né, dos nossos grupos, das comunidades progressistas, dos partidos, dos sindicatos, e a população hoje, quando enxerga em ti, sabe que tu é um descendente de árabe, de palestino, eles vêm e te apertam a mão e dizem: nós estamos com vocês, né? Embora por um preço muito alto, a gente conseguiu quebrar essa bolha, né? Hoje a opinião pública, tirando aqueles do lado extrema-direita, até alguns evangélicos estão do nosso lado. Eles não tem mais como a gente aceitar, né? Não tem mais como taxar o palestino
de terrorista ou tentar achar que tudo aquilo ali começou em 7 de outubro. Né? Existe uma história por trás, né? Eles tentam implantar essa cortina de fumaça, mas para vocês, que eu tenho certeza que conhecem a nossa história, não emplaca mais. E a gente conseguiu, né, furar essa bolha, e a gente está tendo muito apoio de vários espectros, inclusive de centro-direita. Né? Eu, eu estou hoje na FEPOL como conselheiro, mas na gestão anterior, eu fui secretário de Relações Institucionais. Ainda continuo fazendo esse trabalho em vários partidos. A grande parte dos partidos, ou a totalidade dos partidos de esquerda, estão com nós, mas a gente tem tido muito apoio de outros partidos. Né? Graças a Deus, as pessoas estão nos olhando diferente. Está tendo agora uma outra situação dos extremistas, né? O tal general Pazuello tenta emplacar uma lei de mordaça, né? Para evitar qualquer tipo de manifestação, né, que fale de Israel. Não estamos nem falando do anti-sionismo, né, mas de qualquer manifestação, eles querem taxar como não anti-sionismo, né, mas antissemitismo, que tem uma diferença enorme, mas as pessoas estão entendendo isso já. Eduardo, oi. Oi. Permite, a gente tinha algumas perguntas para te fazer, né? Esse é um programa meio de entrevista. Eu estou aqui para ser entrevistado, fica à vontade. Não, imagina, são coisas muito simples. Júlia, você pode começar? Claro, Bruno, obrigada. Então, Eduardo, se tu puder compartilhar um pouco com a gente, por favor, da tua memória familiar, dos parentes que vieram aí da diáspora palestina, das histórias da tua família, a gente queria te ouvir um pouquinho a esse respeito. Eu sou filho de um imigrante que chegou no Brasil em 53. Saiu da Palestina já em conflito, já em diáspora, né? Já devido à questão dos conflitos, enfim, dos ataques. Meu pai sai com 18 anos e não chega diretamente no Brasil, ele vai para os países da América Latina, ele passa pela Bolívia, passa pela Venezuela, até chegar no Brasil. Ele conhece a minha mãe, né? Eu sou nascido em 70, então meu pai teve um bom tempo em vários lugares até se radicalizar aqui no Rio Grande do Sul. Né? E aí ele permanece um tempo aqui. Então, eu filho de mãe brasileira, gaúcha, e por motivos completamente familiares, meu pai e meu avô estavam doentes, meu pai nos leva para a Palestina, né, na década de 70, ali, entre 72 e 73. Então, vai eu, minha mãe e meu irmão, e ficamos morando 3 anos numa aldeia chamada Turmuzaia, que faz parte da de Ramallah. Né? Depois disso, nós voltamos ao Brasil e minha mãe vem a se separar do meu pai. Mas as minhas memórias de criança, eu cheguei lá em torno de 3 para 4 anos, então a memória, embora de criança, eu guardei muito daquilo. E a minha mãe, né, como uma boa mãe, uma boa mulher, ela nunca comentou, nunca falou nada que pudesse fazer eu esquecer a minha história. Então, meu pai sempre ficou naquela imaginação como meu pai. E nós tínhamos em Porto Alegre, a gente chama de patrício, né? São as pessoas que vêm da mesma região. Em espanhol se chama paisano, né? Eu falo paisano porque eu tenho um irmão meu que mora no Panamá e lá tem uma comunidade palestina também, então eles chamam de paisano, aqui nós chamamos de patrício. Então, tinha um senhor
né, que pela proximidade do meu pai, embora não fosse parente, nós chamávamos ele de tio, e ela ficamos com essa ligação, né? Esse senhor, ele nascido também na Palestina, então eu tinha essas lembranças, tinha lembrança da minha família, né? Lembrança, quando eu cheguei lá, eu já tinha 2 irmãs, o meu pai, quando saiu da Palestina, tinha 2 filhas, então, quando volto, então, já pré-adolescente, eu morava em Porto Alegre já, então eu ia na loja desse senhor, era muito nostálgico para mim, eu fazia uma carta em português, ele passava para o árabe e ia pelo correio. Aí a gente não sabia se ia chegar em 30, 60 dias, e a mesma coisa para voltar. Então, eu mantive esse contato por cartas com a minha irmã, né? Chegava as cartas em árabe, ele traduzia para mim e assim foi. O meu pai era vivo, meu pai, né, foi morar nos Estados Unidos, mas eu tinha pouco contato com ele nesse período. Então, assim que a gente tinha essa noção, né? Como eu fui criado só pela minha mãe, a minha mãe não falava, resolveu não falar muito em relação ao meu pai, então eu sabia através desse senhor. E como várias pessoas que não foi criada na cultura, né, com o pai e com a mãe, muitas vezes as pessoas me chamavam de turco, né? Vocês sabem desse dilema, né? O turco, né? Ele tinha aquelas as pessoas mais antigas se lembram do turco por causa do passaporte turco, né? Do mascate, enfim. E eu fui buscando a comunidade palestina, enfim, né? Eu teria tudo para me distanciar e eu busquei a comunidade palestina, me inseri nela. Em 2000, final de 2000, eu recebi uma ligação de telefone, como eu tinha alguns contatos com a comunidade palestina, tinha uma senhora que morava no Brasil, né, morou muito tempo no Brasil, o esposo dela faleceu e voltou, e morava na mesma aldeia da minha família, Turmuzaia. Turmuzaia. Senhora... Turmuzaia. Essa aldeia, todo mundo se conhece lá. Então, a minha irmã ficou sabendo que essa senhora tinha vindo do Brasil e não imaginava que fosse de uma cidade próxima, né, que era Canoas. E aí essa senhora, ela tinha familiares aqui, ela fez contato e me acharam. Essa senhora me ligou praticamente um mês todo, né, naquele português arrastado dela, né, de imigrante, falando que eu tinha uma irmã lá, falando que eu já sabia, né, mas fazendo essa ligação, porque eu não tinha, naquela época era muito difícil, a gente não tem essa facilidade de comunicação que nós temos hoje, e que quase grátis, né, que nós temos através dos aplicativos. Então ela me ligava e dizia, tu tem uma irmã aqui, ela quer te ver. Não sei se o Mohamed deve saber muito bem essa questão do irmão homem, né, Mohamed? Então eu tinha duas irmãs, a responsabilidade, né? Eu tinha 2 irmãs lá e elas não esqueceram também de nós. Sim. Essa é a realidade. E aí conversamos e uma particularidade, pessoal, não falei para vocês, e geralmente quando eu falo, eu tomo muito cuidado para falar, porque quando a gente fala que a gente é militar do Exército, as pessoas interpretam já... É um preconceito, né? Como a palavra diz, mas talvez, se eu estivesse na ativa ainda, né, eu seria 0 e algumas dízimas para a esquerda, né? De militares de esquerda. Então, fui militar do Exército por 30 anos e eu tinha dificuldade para viajar. Férias sempre restritas ali, janeiro, fevereiro. Tinha filhos, era casado. Mas eu aceitei o desafio, né? E estava com as férias programadas já para fevereiro, eu me toquei na viagem. Não tinha nem passaporte, fiz passaporte, comprei passagem e fui visitar a família em 2001. Cheguei lá em 2020, em fevereiro de 2021, né? Ainda tinha uma parte forte do inverno lá, né?
E foi maravilhoso, pessoal, foi maravilhoso. Eu me lembro, as pessoas já estavam numa situação bem diferente de 73, né? Naquela época existia muito checkpoint, existia muita restrição, mas não como existe hoje, né? Eu tinha memórias de infância da nossa casa não ter água encanada, da nossa casa não ter energia elétrica na época. Eu digo a nossa casa, a casa dos meus avós, né? Onde nós ficamos lá praticamente 2 a 3 anos. Enfim, Eduardo, tem história para a gente falar aí o programa Uhum. todo, mas só para fazer um paralelo, porque eu continuo com contato com eles lá, né? Então a gente está muito focado em Gaza, mas os territórios ocupados, na Cisjordânia, a situação não é tão diferente, entendeu? Muitas pessoas morrendo, ou morrendo, né, pelos militares ou pelos colonos, ou morrendo por falta de atendimento médico. Quando eu ia, a última vez que eu tive na Palestina foi no ano de 2013. Eu fui para um casamento de uma sobrinha minha e nós levávamos desse local, né, dessa aldeia chamada Turmuzai até Ramala. Tinha um ou dois checkpoints, mas eles não estavam em funcionamento. A gente levava aí, exagerando, de 25 a 30 minutos. Eu fiz contato, eu estou com um tio meu que mora lá ainda, é o último irmão do meu pai, irmão homem do meu pai, o tio Rafid. Ele teve um AVC e ele teve que ser transferido para um hospital em Ramala. Tá? Aí eu tenho os filhos dele, um dos filhos dele está com ele, mora em Chicago, na América. Ele me disse que para ele ir da nossa aldeia até Ramala, ele estava levando 6 horas. Vocês imaginam a proporcionalidade. Ele teve que alugar um apartamento em Ramala, né? Porque meu tio está numa UTI, ele não pode ficar com ele, porque é mais cômodo para ele. Bom, Eduardo, se me permite, né, até uma pequena observação, né, a Cisjordânia ela realmente sofre já há bastante tempo, né? Inclusive, a Operação Dilúvio Al-Aqsa foi feita em apoio, em solidariedade contra essas operações que Israel estava fazendo na Cisjordânia. Quer dizer, Gaza está sofrendo pela Cisjordânia. Isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar explícito. E nós temos uma autoridade palestina muda, surda, cega e entreguista. Isso também tem que ficar claro. Né? A Cisjordânia, eu tenho irmãs, parentes na Cisjordânia, mas Gaza ela está chegando ao cúmulo do genocídio. Isso está chegando aos limites de qualquer... Eu não tenho palavras, a gente precisa inventar uma palavra para o que está acontecendo em Gaza. Né? É uma nácula profunda, é o genocídio profundo, é o holocausto. Eu não vejo... para mim, não poder comparar o holocausto, não é, com essa PL do Pazuello, 472, né, é terrível. Né? Quer dizer, existe um sistema brutal matando crianças, mulheres, homens, velhos, cães, gatos, bichos, os burros, todos estão aplainando Gaza. E aconteceu quando? No apoio à Cisjordânia. E hoje, como o editorial falou, o único que move-se para alguma coisa são os hutis. Bravo, povo hutis. As sandálias da humildade que eles vestem, não esse capital fedido, podre. Né? Mas, desculpa, eu estou quase fazendo um editorial, mas voltando à entrevista, desculpa, Eduardo, né? Agora, em relação à tua trajetória, como se forma a sua identidade política palestina? Quais os fatos mais marcantes? A gente já viu alguns, né? Ou debates mais importantes para esse pertencimento político? Olha, Mohamed, eu me conheço, né, politicamente já adolescente, pré-adolescente, né, um pouco antes das diretas já.
né? Então, existia a Arena e existia o MDB, né? Sim. Então, eu me lembro de um movimento já, se não me engano, um comício que teve do nosso patrício aí, Pedro Simão, né, para o MDB. Era bipolar, né? Tínhamos que ser ou era esquerda ou era direita, não tinha um meio tempo. Então, a partir daí, eu começo a me posicionar, né? E aí sempre fiquei, nunca fui totalmente de esquerda, nunca fui totalmente de direita, nunca fui. E quando eu saio do exército, né, aí eu tenho mais chances, né, porque infelizmente a gente tinha não tinha essa liberdade, né, de fazer uma militância mais forte. Então eu me reconheço aí muito caminho pelos partidos de esquerda, né, e chego ao PT, né. PT, existem várias pessoas que às vezes até na nossa própria sociedade que não são contra o PT, enfim. Isso tem qualquer tipo de comunidade, né? A gente não é unanimidade, não tem um alinhamento total, mas o PT, não só no Brasil, como a nível mundial, foi um dos primeiros, ou se não o primeiro país a defender, né? Aí nós podemos utilizar alguns conceitos diferentes, né? Tu estava falando, Mohamed, lá são atrocidades que estão acontecendo, atrocidades, né? Literalmente, né? São massacres, não existe uma guerra lá, né? Não podemos falar em guerra, Não. né? Guerra seriam dois exércitos, né? No mínimo assimétricos, né? Como poderia ser Ucrânia e Rússia, mas ali não existe guerra, né? E hoje não existe mais guerra. Por quê? Porque praticamente todo o aparato militar que existia, né, com a resistência do Hamas foi dissipada, né? Então hoje existe, né, dentro de Gaza vingança. Hoje é vingança. Hoje é uma vingança do lado mais extremo dos ministros, né, do Netanyahu, e a guerra, né, ela é bebida, ela alimenta Netanyahu para manter ele no poder, né, porque ele sabe que os dias deles como primeiro-ministro, a partir do momento que terminar a guerra, possivelmente vão terminar. Eu penso que também, né, essa questão do Netanyahu, só ele seria também algo muito simples. Tem os partidos de extrema direita, e ele é de extrema, e o exército ele representa, né, a cara da sociedade israelense, né? A gente não pode poupar eles. Mas tem alguns poucos israelenses, né, que despertaram já faz tempo, né? E isso, no The Times of Israel de hoje, eu gostaria até que tu comentasse, né? O presidente do Partido Democrata, Yair Golan, reagiu na terça-feira, né, à noite, às críticas que ele recebeu, quando ele comentou de que Israel estava matando bebês em Gaza como hobby. Israel está matando bebês em Gaza como hobby. Isso dito por um presidente do Partido Democrata em Israel, né? E ele está sendo, né, achincalhado, né, está sendo atacado o tempo todo pelas palavras. Ele disse, não, isso não é para o exército, porque o exército ela é uma vaca sagrada em Israel, né? Isso é para o governo, né? Mas a sociedade num todo ela está permitindo isso. A sociedade israelense ela é doentia. Ela perdeu a noção. Tudo é permitido. Estupro é permitido, né? Matar é permitido, crianças e mulheres. Até um rabino maluco que não tem nada de judeu disse isso. É permitido, eles estão permitindo. É moral. Isso tudo é moral. O que eles falam?
né? Está crescendo o antissemitismo no planeta, no mundo. Está crescendo o antissemitismo no planeta. Por quê? Porque a gente está falando, estão fazendo genocídio. Isso para eles é antissemitismo. Condenar um governo, condenar Israel pelas suas ações é antissemitismo. Então, Eduardo, eu gostaria que tu comentasse, porque um deputado, aproveitando, né, disse que o exército está matando bebês, crianças em Gaza como hobby. Eu não sei, Mohamed, se já chegou, né? Eu costumo dizer que a gente se lembra aí dos governos do Sharon, né? A gente for lembrar de outros primeiros ministros, a gente acha que poderá haver alguém mais brando, alguém mais, né, complacente, mas eu imagino que quando a gente imagina isso, se tratando de Israel, nada é possível. E geralmente são piores e piores, né? Exato. Os ministros aí que estão no governo com Netanyahu, que se dá para comparar, fazer uma comparação, Netanyahu seria, né, menos pior, né? Mas hoje, vendo o noticiário, acho que ontem já tinha alguma coisa posta, eu acho que chegou o limite, né, da impunidade, chegou ao limite da imoralidade, né? O governo da Inglaterra se posicionou hoje, acho que também França, Canadá, enfim, uma coisa que talvez o nosso governo aqui não chegou ainda, né, de cortar relações comerciais, que talvez seja o único modo, a única maneira deles sentirem. E aí eu faço um ponto, né, sempre comento, não sou cientista político, mas sou um curioso. E eu imagino que o fato do Lula não ter feito ainda, né, o rompimento dos laços comerciais com Israel é porque esse Congresso brasileiro, eles estão tão na mão dos sionistas aqui no Brasil também, que existe a possibilidade, com tudo que aconteceu até agora, não teve, mas existe a possibilidade de um pedido de impeachment para o Lula. O Lula não tem governo, ele não tem maioria. Então, eu imagino que talvez, e a gente sabe que em altos escalões acontecem essas ameaças, né? Então, eu vejo as pessoas, o Lula defende, mas não corta relações com Israel. A balança é totalmente desproporcional, né? O Brasil mais compra que vende. Por que o Brasil não corta relações? E aí vai nesse nebuloso Congresso, né? Que agora com o quê? Quase 360 votos da Câmara de Deputados conseguiu aprovar esqueci agora, me faltou, mas um projeto que teve contra o governo. Então, eles têm muita força e com 360 votos aprova o impeachment. Claro que o Brasil tem o Lula ainda tem uma grande força no Senado, mas se tratando de sionismo, tudo não é de duvidar, né, das forças mudarem, os ventos mudarem. Eduardo, a gente, obrigado por estar conosco agora, né? A gente está se aproximando quase, vê que passa rápido, né? Dos últimos 10 minutos do programa. Agradecer quem está com a gente no chat, pedir mais participação. Esse é um programa que já completa 1 ano, que loucura, 1 ano no ar, né? E ganhou uma solidez. Eu queria fazer uma última pergunta de minha parte, né? Tua trajetória na federação, na FEPAL, como é que ela começa, né? A gente perguntou da frente, a gente pergunta esses 3 elementos na formação de alguém que tem descendência e se envolve politicamente, né? A memória familiar, a construção de identidade política e o engajamento. Como é que se deu teu engajamento na FEPAL? E eu já faço a seguinte pergunta, né? E se começou pela comunidade palestina organizada, por exemplo, com a Sociedade Beneficente de Sapucaia ou alguma outra entidade de base vinculada à FEPAL?
Olha, Bruno, na realidade, a minha participação começa através de famílias que eu começo a buscar, enfim, de amigos, de pessoas. Em Canoas existe uma comunidade, em várias cidades existem comunidades palestinas, mas em Canoas, especificamente, existem famílias que são da mesma aldeia da minha família, que são de Turmuzaia, né? Então, como eu falei, essa senhora que fez essa ligação lá em 2001, né, os familiares eram de Canoas e ela morava em Canoas. Então, a gente se alinha geralmente pelas afinidades, né? As pessoas mais próximas. Então, começou ali e a gente começa a conhecer outras pessoas, enfim, e somos convidados para casamentos, né? O Mohamed sabe como é que é, né, Mohamed? O casamento Sim, é um fato, né? A gente conhece outras é um pessoas evento. e começamos aí a militar, né? E conversar, enfim, assim inicia, né? Uma militância inicialmente comunitária, não representada através da sociedade. A sociedade eu vim conhecer depois, né? Mas eu sempre apoiava através dos fóruns, né? Aqueles fóruns que tiveram no governo PT, mesmo no governo do PDT, na prefeitura de Porto Alegre, tivemos vários fóruns sociais em Porto Alegre. Então a gente começa a conhecer. E aí é, eu sou convocado a ajudar a montar o 10º Congresso da FEPAL em Porto Alegre. Foi no ano de 2000, foi em 2020, onde teve a gestão de 2020 a 2024. Então, nesse congresso, todo mundo já me conhecia, enfim, já tinha as minhas credenciais, e aí eu sou escolhido, né, para fazer parte dessa gestão, a primeira gestão do Walid, né, à frente da FEPAL. Eu sou suspeito de falar, mas o Walid, né, nos representa muito bem, né, Mohamed? Tenho certeza que não tem. Nós temos dissidências na comunidade, mas eu não vejo ninguém, né, que não esteja alinhado com o Walid. O Walid nos defende com uma tenacidade, com uma coragem, sabe? Com conhecimento de causa, aquele filho de mãe e pai palestino, né? Que, enfim. Então, através do Walid, eu venho para a FEPAL e aí participo do 2º Congresso, né? O 2º Congresso, eu não. O 2º Congresso, desculpe, o 11º Congresso, o 2º Congresso que eu participo, que foi em São Paulo. E aí, em princípio, eu estava na lista para continuar. Só que eu estava com um problema pessoal, estava com um problema de saúde, e possivelmente ia ter que fazer uma cirurgia, e pedi para ficar no conselho fiscal, que eu faço parte hoje, porque eu não teria braços para poder continuar. Graças aos céus, eu fiz um 2º laudo, né, e aí foi verificado que eu não precisava mais da cirurgia, eu estava com um nódulo de tireoide, um nódulo maligno de tireoide, né? E esse nódulo regrediu, né, e eu não precisei. Então, graças a Deus, eu continuo aí, né, embora em outro cargo, podendo apoiar, militar e fazer essa defesa, né, dar voz, como eu falei no início, para aquelas pessoas que estão tentando sobreviver, que estão tentando tomar um gole d'água, que estão tentando matar sua fome, comendo grama, tomando água muitas vezes do esgoto, né? E é isso, pessoal. O resto vocês, eu acredito que o Mohamed conheça bem, o Bruno conhece, talvez, não sei se a Júlia conhece bem, mas são essas as nossas mazelas que a gente sente diuturnamente, diariamente, abrir o WhatsApp, de saber notícias pelos familiares, saber notícias pelos noticiários, de saber notícia de tudo que é local sobre a Palestina e sobre, especialmente, a Gaza. Exato. Eduardo, desculpa, mais uma última pergunta, né? Vamos falar um pouco da sua atividade como advogado de direitos humanos, né? Quais são as suas principais atividades? Direitos humanos, eles estão, né? Eu me graduei em 2000
eu iniciei minha graduação em 2000, em 2005 eu termino o curso, e aí por impedimento, né, devido a estar no Exército, eu não pude exercer. Então, eu de 2005 até 2016, eu fiz militâncias, enfim, tinham colegas que né, já militavam nessa área, eu tomei gosto por isso, tanto que eu me lembro muito bem que minha prova específica na OAB foi Direito Constitucional, que era mais próximo dessa área que eu já vinha militando, e eu começo, então, efetivamente a advogar. Eu vou para a reserva do Exército dia 30 de setembro de 2016. Né? E nos primeiros dias de novembro já começo a advogar. E aí eu morei muito tempo, eu moro muito tempo num bairro de periferia em Porto Alegre, chamado Restinga, né? Um bairro de pessoas pobres, vulneráveis, né? Pessoas que eu me criei numa rua. Talvez eu me lembre de 10 nomes, mas que talvez 5 só comigo estejam vivas hoje, por várias situações que vocês imaginam, né? Pessoas pobres, negras, faveladas. Então, a partir daí, eu senti a dor disso, né? Então, dizem que ninguém nasce com preconceito, né, racista. As pessoas são criadas. E eu fiz o inverso, eu me criei com negros, né, sentindo na dor o que eles sentiam, imaginando. Então, acho que poderia ser diferente, mas a minha militância foi aí, através de enxergando isso, convivendo com essas pessoas, e depois, né, vindo para a nossa causa, para a causa palestina, fazendo trabalhos de naturalização, né, trabalhando pro bono para muitas pessoas, para imigrantes, e essa é a minha atividade pro bono no lado no direito. Também hoje não estou mais, muito tempo eu fui presidente de uma ONG, né? Antigamente chamava de ONG, hoje é OSC, né? Organizações Não Sociais Civis. Então, nessa associação, a gente fazia muito trabalho comunitário, né? Ajudava as pessoas mais carentes, enfim. A minha atividade essencial nessa linha de direitos humanos são essas. Muito bem, muito obrigado. Eu sou primo dos Baja, né? São meus primos lá de Canoas, né? Sim. Família Baja. Então, espero um dia te encontrar pessoalmente, te dar um abraço para a gente poder conversar bastante. Tem uma prima tua distante que tem uma parceria grande, né? Que é a Fairuz Baja. Só que o nome dele foi gravado errado. Ela me falou a história, o pai dela não falava bem português. Os tabeliões. Como é que é? É uma coisa. Gente, o tempo passa super rápido, a gente já está perto do encerramento. Então, eu vou pedir as últimas considerações, por favor, Mohamed, Bruno e ao nosso convidado Eduardo. Eu gostaria rapidamente, Eduardo, tem uma pergunta aqui no chat para você, de Maria Inês Silva. Ela é do Comitê Palestino Livre de Juiz de Fora. Ela quer saber como entrar em contato com a FEPAL. Se por e-mail, telefone, se puder passar o e-mail, né? O e-mail, tá? É fepal@org.br, tá? Mas eu acredito mais fácil, né? Porque as nossas mídias, elas são muito fáceis de achar. Então, seria mais fácil através do Instagram. Ela vai botar FEPAL no Instagram, vai aparecer, vai seguir. E ali, através, ela vai mandar uma mensagem e, no máximo, de um dia para o outro, ela vai ter respostas ali. Tá? Na direção da FEPAL, nós temos pessoas no Brasil todo. Né? O Walid, muito bem,
né, no montar a chapa dele. Nós temos pessoas em Manaus, temos pessoas no Nordeste, temos pessoas em São Paulo. Em São Paulo nós temos na capital, nós temos um secretário nosso em São Paulo, o Alício Siqueira, e nós temos em... Ribeirão? Não, essa senhora que pediu o contato é de Jundiaí, é isso, Júlia? Não, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais não Isso. temos ninguém. Mas, enfim, eu acho que o melhor é o Instagram. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Mas nós temos comunidade em Minas Gerais. Não sei se em Belo Horizonte ou Juiz de Fora nós temos comunidade. Beleza. Tem outra pergunta aqui, da Fátima Miranda, né? Gostaria de saber se a IPEC tem influência também aqui no Brasil. Tem. Ela tem a fantasia, né? A roupa de Conib. Conib é a IPEC aqui no Brasil. É isso aí. Não só através da Conib, mas através dessa ONG que tem o André, né? Ela financia aquela ONG do André Lages. Isso. Também tem uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem um superchat que eu preciso responder. A Lenara Maria, né? Mohamed, o que aconteceu com o Rogério Anitablian? O Rogério, eu gostava bastante, né? Porque ele tem a pegada econômica, comercial e lobby, mas eu acho que ele extrapolou um pouco, né? Mas eu acredito que ele volte em breve, né? Então é isso que eu posso falar de outro canal daqui no máximo, né? E, Eduardo, da minha parte, super satisfeito com a sua entrevista, né? O seu posicionamento. Espero que retorne em breve aqui com uma nova entrevista. Bruno, Júlia, né? O pessoal, telespectadores, curtam, compartilhem, comentem, vão até o Instagram do Oriente Médio em Revista, né? @Oriente Médio em Revista. Vão ao nosso canal do YouTube, @Oriente Médio em Revista, curtam, inscrevam-se, para que a nossa comunidade cresça e a gente possa trazer mais e mais convidados. Valeu, pessoal. É isso. Obrigada, Mohamed. Bruno? Tá mudo, Bruno. Desculpa, 35 anos de rádio faz um barulho garagem. Vamos lá. Obrigado. Não, acontece. Agradecer ao Eduardo pela boa vontade, né, por estar aqui com a gente e colocar o seguinte. Por exemplo, olha a capilaridade da coisa, né? A companheira perguntou de Juiz de Fora. A prefeita de Juiz de Fora é de origem árabe e do PT, por exemplo. Sim. Meu bisavô era de Rio Novo, o que veio do Líbano, que é a zona da Mata Mineira, o município cuja cidade de polo é Juiz de Fora. A gente está em todo o Brasil. Não a comunidade palestina, de origem árabe. Se a gente organiza 1% disso, não é 10%, é 1% disso, é um poder descomunal para literalmente ser aquilo que vou citar o Ali, que cita o Yasser Arafat. Não é a minha maior referência, mas eu respeito bastante. A diáspora é a reserva estratégica para libertar a terra. Então, como ninguém está tranquilo nesse país, né? Porque nós somos de origem ou palestina, ou síria, ou libanesa. E era uma coisa só quando veio para cá. Então, tem que organizar nosso 1% para dar conta do apoio da luta aqui e da luta lá. E por fim, agradecer ao Eduardo e colocar aqui. É tão raro ver um militar nacionalista que é tão bom a gente entrevistar algum. Tinha que ser Patrício, mas assim, é tão raro. Eu conheço, eu acho que ao vivo é o primeiro que eu conheço, só conheci em livro. Então, pô, obrigado por tudo e seguimos em frente. Gente, rapidinho. Eduardo, já te passo para o encerramento. Tem uma pergunta ali da Valquíria Mohamed, de como aderir ao Comitê pela Paz na Palestina em Santa Cruz. @Paz na Palestina SCS. Não. Comitê, né? Paz na Palestina SCS. @Paz na Palestina SCS. Eu vou colocar no chat, só um minutinho. Pelo Instagram.
Isso, Pelo Instagram pode fazer contato e aí recebe as orientações. Ela pergunta também do comitê do Eduardo, não é bem o comitê, né? Federação Árabe Palestina, como ele mesmo falou. E no Instagram, a FEPAL aparece como @FEPAL_Brasil. Por ali vocês conseguem seguir a federação. Agora sim, Eduardo, por favor, últimas considerações para a gente fechar. Eu agradeço o convite, fico à disposição para novas atividades que vocês venham a fazer e dizer que como é importante, né, essas nossas falas, nossos encontros. A gente já furou a bolha, né, e com certeza, Bruno, nós estamos já muito mais que 1%, eu imagino, né? A gente sabe que a comunidade libanesa é muito grande e ela veio para o Brasil num outro momento, mas hoje a comunidade libanesa está sendo atacada diretamente, né, por vários aspectos também, pelos ataques que teve, né, no Líbano, enfim, e pela política essa começou, acho que de ontem para hoje, dos americanos, né? Já, se eu não me engano, é uma política muito perversa, oferecendo, né, valores, né, para que deem conta, né, de possíveis elos de ligação com o Hezbollah na Tríplice Fronteira. Então, eles estão tentando trazer para cá uma situação que não existe. Absurdo. É isso. Eduardo, muito obrigada pela presença. Faltou Obrigado. tempo aqui para a gente conversar, passa super rápido, mas com certeza a gente volta a se falar mais para frente. Então, gente, essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. E o nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Julia Caldas. Então, também a participação de Palestina contra o apartheid e o genocídio. Nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato RS e aos sábados o canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Então, gente, boa noite, muito obrigada de novo e até a próxima. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.